faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita. 222-0001 e 222-0002. Bom dia, ouvintes do programa Projeto Futuro. Nós estamos mais uma vez recomeçando o programa e hoje nós vamos conversar com o Aloysio e o tema que nós vamos falar com ele será o argueiro e a trave. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Naí. Bom dia, ouvintes do Projeto Futuro. Aloysio, antes da gente começar, eu gostaria de dar alguns recados para os ouvintes. Falar primeiramente do quarto encontro do Dia da Família. Vai ser realizado no dia 7 de setembro, na próxima quinta-feira, no horário de 8 da manhã às 17h30. É uma realização da Fraternidade Espírita Cristã, do Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã, lá no bairro Niterói, na rua Esmeralda, número 491. Mais uma vez, vai ser no dia 7 de setembro, na próxima quinta-feira, e o horário de 8 da manhã às 17h30. Os expositores serão José Eustáquio, de Itaúna, presidente do Conselho Regional Espírita, da 5ª Região, o 5º CRE, e o Emerson Pedezoli, de Belo Horizonte. Também será realizado no dia 17 de setembro, no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, na rua Rio Grande do Sul, número 270, uma palestra com o Simão Pedro. Vai ser, como disse, a palestra com o Simão Pedro, e o CRE está realizando esse encontro que é para os oradores e os dirigentes espíritas. O horário de 9 da manhã às 17. Então vai ser no domingo, dia 17 de setembro. E o valor da inscrição é de R$6, o valor a ser pago, porque já está incluído nesse valor o almoço. E se você quer ser um orador ou dirigente de reuniões na Casa Espírita, venha participar conosco, nós esperamos por vocês. E, para finalizar, eu gostaria de relembrar mais uma vez a peça teatral O Solitário, que é a peça teatral que estará em cartazes nos dias 18 e 19 de setembro, que é uma realização do grupo Arte Vida, que é um grupo de teatro educativo lá de Juiz de Fora. E falando para vocês que os ingressos já estão sendo vendidos com antecedência a R$5, lá na Banca Espírita, em frente, na rua quarteirão fechado da Rua São Paulo, quase em frente ao Banco do Brasil. E também será vendido na bilheteria, no valor de R$7. Não deixem de comparecer, com certeza é uma peça muito interessante. E relembrando vocês, ouvintes, novamente, que vocês que quiserem participar conosco aqui do Projeto Futuro, dando suas sugestões, fazendo alguma pergunta e concorrendo também a sorteios do livro espírita, da revista espírita ou de uma fita gravada com mensagens espíritas, ligue para nós através dos telefones 222-0001 ou 222-0002. Nós esperamos a sua ligação e ficaremos muito felizes. Aloysio, então, como eu disse antes, nós vamos falar sobre o argueiro e a trave. Né? E o que Jesus quis ensinar, Aloysio, quando ele disse a seguinte frase: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? O que Jesus quis dizer com isso? Bom, como eu posso dizer ao meu irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, eu que tenho uma trave no meu olho? Aqui, a palavra irmão não abrange só o irmão consanguíneo. Seria a humanidade inteira, todos os homens. Justamente, o nosso irmão universal. E a gente sabe, né, que um dos grandes defeitos da humanidade é ver o mal no outro, antes de ver o que está em nós. E para que possamos julgar o nosso próximo, seria preciso que a gente se olhasse no espelho e, de uma certa forma, tivéssemos condições de transpor para fora de nós mesmos, e considerando-nos como uma outra pessoa, e perguntássemos a nós mesmos: quem pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Isso é muito sério, porque o orgulho nos leva a dissimular os próximos defeitos, os defeitos do outro, tanto o defeito físico quanto o defeito moral. E o orgulho, ele é essencialmente contrário à caridade. A gente sabe que a caridade, ela é modesta, ela é simples e indulgente. E o orgulho neutraliza os sentimentos da caridade. E a gente pode tirar como exemplo também um homem bastante importante na sua personalidade, na sua supremacia, nas suas qualidades, como ele pode ter
ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar no outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Quer dizer, se eu tenho uma personalidade, uma grande personalidade, tenho qualidades, como eu poderia fazer realçar em você, Naim, as suas qualidades, se ela pode me eclipsar? Então, quer dizer, eu tenho que ter abnegação para ver no próximo as suas qualidades e não só os seus defeitos. Ser humilde a ponto de reconhecer também as virtudes do outro, não é isso? Com certeza. E essa questão a gente vai ver nas outras perguntas durante o nosso estudo. E o orgulho, Naim, ele é o pai de muitos outros vícios. É também a negação de muitas virtudes. Com certeza, infelizmente, a gente encontra o orgulho no fundo e como móvel de quase todas as nossas ações, no nosso dia a dia, no trabalho, na família. E a gente sabe que Jesus, já há 2.000 anos, ele deixou a sua lição, um dos grandes princípios dele foi combater o orgulho. Por quê? O orgulho é um grande obstáculo ao progresso. A gente vê no Livro dos Espíritos, né, Luiz, que, e outros oradores já falaram aqui para nós também, que o orgulho e o egoísmo, na verdade, são os causadores de todos os males da humanidade, né? Todas os vícios, todas as más ações que a gente pratica, se a gente for lá, todas derivam do orgulho, né? Com certeza. E isso, como a gente viu aqui, a gente afeta tanto o nosso lado moral quanto as nossas condições físicas, né? Através da somatização de algumas doenças, né? Nosso comportamento vão acabar gerando doenças no nosso corpo físico, né? Justamente. Agora, Luísio, o que Jesus quer nos mostrar quando ele diz que primeiro nós devemos retirar a trave do nosso olho para que possamos tirar o argueiro do olho do nosso irmão? Bom, Naim, Jesus, ele, na sua missão, ele nos ensina a prática da indulgência. E o que é essa indulgência? É a disposição para praticar o perdão, aceitar o outro, o nosso irmão, como ele é. E é bom a gente deixar bem claro o que é essa trave, né, e o que é esse argueiro. A trave de que fala Jesus, ela é uma peça de madeira grossa. Ela é comprida e é usada em construções. Quer dizer, é uma viga, uma trava. Agora, o argueiro, ele é um grão muito pequeno, ele é um cisco. Se o nosso olho está tampado por essa trava grossa e comprida, que são os nossos defeitos, as nossas imperfeições, os nossos vícios, como eu posso tirar do olho do meu irmão o seu cisco, que também são as suas imperfeições, os seus vícios e defeitos? É muito fácil para nós ficarmos apontando os defeitos do outro. Apontar os nossos próprios defeitos requer mudanças. E nós não queremos mudar. Por quê? Porque não queremos deixar os nossos prazeres, os nossos gozos, as nossas paixões mundanas. O conhecimento de nós mesmos é a chave individual do progresso. Reconhecer os nossos erros e querer mudá-los é o caminho para tirar a trave de nosso olho e, consequentemente, ajudar o irmão a tirar o cisco do seu olho. Muitas vezes, Luísio, se a gente for lá, na grande maioria das vezes até, né, a gente prefere realmente ver os defeitos do outro do que ver os nossos defeitos, né? Muito embora os nossos defeitos possam até ser maiores do que os dos outros, né? Que é o que Jesus disse, né? Como você falou, que a gente está com uma trave no olho, mas está querendo mostrar para todo mundo que uma outra pessoa tem um simples cisco no olho, ou seja, o nosso defeito às vezes é bem maior do que o do outro e a gente está querendo ressaltar, né? A mesma coisa daquela brincadeira da cobra cega, né? Você anda com uma fenda no olho. E como eu ficaria apontando o defeito do outro com essa trava, com o meu olho tampado? É a mesma coisa eu ficar apontando com o olho fechado. Você tem esse defeito, você tem essa imperfeição. Isso a gente sabe que o nosso orgulho é um grande mal da humanidade. Luiz, mas e por que isso então? Por que antes da gente perceber os nossos erros, nós vemos as faltas dos outros? Bom, aí, as nossas más tendências que nós, seres humanos, temos a vencer, os nossos defeitos a corrigir e hábitos a modificar, são fardos mais ou menos pesados que a gente precisa deles para escalar e chegar ao cume da montanha do progresso. Por que, então, sermos tão clarividentes para com o próximo e cego em relação a nós mesmos? Aquilo que a gente estava dizendo, né? A gente, com o próximo, a gente tem tanta clareza nos defeitos do próximo, e quanto a nós mesmos, a gente é cego. E quando, pois, nós cessaremos de perceber no olho do nosso irmão o argueiro que o fere,
sem olhar no nosso próprio a trave que nos cega e nos faz marchar de queda em queda. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Quer dizer, a modéstia e a humildade, ela consiste em não ver os defeitos do outro por se interessar em fazer valer o que há nele de bom e virtuoso. Porque a gente fica apontando só os defeitos do outro, mas com certeza no fundo, no íntimo daquela pessoa, no seu coração, mesmo que ele esteja num abismo de corrupção, esse coração existe nele, no seu mais fundo, um germe de alguns bons sentimentos, de uma centelha vivaz, dessa centelha da essência espiritual que é Deus. Então, todas as pessoas também têm qualidade, apesar de elas estarem naquela condição de defeito, de erro, de imperfeição, no fundo do seu coração também ele tem a qualidade. Então seria bom também que olhássemos nas pessoas, não só o seu defeito, mas buscássemos as suas qualidades, para que com isso a gente possa tentar corrigir os defeitos dele. Deixando bem claro que primeiro a gente tem que ver a nós próprios, né, para que possamos ver o outro. Então, diante disso tudo, a gente deve ser severo para conosco. A gente tem que ser severo para conosco. A gente tem que ser indulgente com as fraquezas do outro. E ainda, isso é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. A gente vê aí no nosso dia a dia que a prática da caridade, infelizmente, poucas pessoas observam. Então aqui a gente está dizendo bem claro que nós devemos ser severos para conosco, primeiro, para que depois a gente olhe as fraquezas do outro, mas também buscando as suas qualidades. Severo com as nossas imperfeições. Com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, com os nossos erros. Fazer com que elas se transformem em virtudes, né? Em virtudes, que elas estão adormecidas dentro de nós. É aquilo que a gente está falando. As nossas qualidades, nós temos elas dentro de nós. Se a gente tem condição de colocar os nossos defeitos para fora, e as nossas qualidades, será que nós não teríamos? Com certeza a gente tem tudo isso, né? Igual como você disse, nós já temos essas qualidades, só temos que desenvolvê-las. Justamente, desenvolvê-las, colocá-las para fora, né? Da mesma forma como as outras pessoas também, que aqui nesse planeta não tem ninguém perfeito, então todo mundo tem erros também, né? A gente ainda tem momentos que age de má fé, que a gente acaba agindo no mal, né? Mas ter sempre na consciência isso, né, Luiz? Como você está falando, que todo mundo tem virtudes, e se a gente quer ver alguma coisa no outro, olha as virtudes do outro, que é mais viável, né? Mais útil, mais nobre. É isso mesmo. E com isso a gente acaba julgando, né, as pessoas. E que a gente acaba se fazendo o juiz do mundo, né, Luiz? E o que nós devemos fazer antes de nos colocarmos nessa posição de juízes dos outros? Olha, né, aquela frase que aquele que estiver sem pecado lhe atira a primeira pedra, com certeza todo mundo já ouviu. Jesus disse com muita clareza. E esta máxima dessa frase de Jesus nos faz da indulgência um dever. Quer dizer, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Todo mundo tem necessidade da indulgência. A indulgência nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar no outro o que desculpamos em nós. Isso a gente faz no dia a dia, né? É muito fácil a gente ficar julgando o outro e a gente desculpa em nós. Um modo de desculpa para as nossas más ações. Isso, justamente. Então, antes de censurar uma falta de alguém, seria melhor se a gente visse em nós mesmos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Quer dizer, nós temos que nos esforçar para ter as qualidades opostas aos defeitos que criticamos nos outros. Isso é bem claro. Então, esse é o meio de nos tornarmos superiores. A gente percebe, no caso, um exemplo, né, Luiz? Pessoas, por exemplo, pessoas se encontram na rua, um exemplo aí, e começam a falar de uma outra pessoa que fala mal da vida alheia. Mas o que a pessoa está fazendo nesse momento? Ela está falando mal da vida alheia também. Está falando mal. Você está percebendo um erro da outra pessoa, mas não percebe o próprio, né? Justamente. Então, aqui, a gente fica desculpando em nós mesmos os nossos erros. Então, essas qualidades opostas que vemos e criticamos no outro, quer dizer, se o censuramos o outro por ele ser avarento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser generoso. Se a gente censura no outro o seu orgulho, o que poderíamos fazer? Teríamos que ser humildes e modestos. Por serem duros, se uma pessoa age com dureza com a gente agiria com ela com docilidade, que a gente seja dócil com ela. Se ela age com baixeza, a gente teria que agir com ela com grandes ações. Com nobreza, né? Com nobreza.
ao contrário do que ela faz. Eu costumo dizer que a melhor forma de você não revidar o que seu inimigo faz é o que ele fizer a você, você faz ao contrário. Esse aí que seria, como Jesus disse, dar a outra face, né, Luiz? Dar a outra pessoa age no mal para você, querendo te prejudicar, você age no bem, beneficiando ela, né? Se ela vem com espinhos, você vai com flores. Porque se você responder ela com o mesmo espinho, vai virar uma guerra, você nunca vai conseguir. E fazendo isso a gente acaba sendo igual a essa pessoa, né? Justamente, você não vai ter condição de quê? De se tornar superior a ela. Então, a gente tem que fazer totalmente o contrário que ela fizer conosco. Então, a gente tem que fazer de uma tal maneira que não nos possam ser aplicadas essas palavras de Jesus, que ele vê um argueiro no olho do vizinho e não vê uma trave no nosso. No seu, quer dizer, eu vejo um argueiro no olho do meu vizinho, mas não vejo uma trave no meu. Isso aí até me fez lembrar de uma frase do Chico Xavier, que ele disse que aceita o outro, ele diz, eu aceito o outro como ele é, mas imponho a mim mesmo ser melhor a cada dia. Justamente, o ser superior aos defeitos do outro, é lógico que a gente tem que aceitar, porque o outro, ele está também em evolução como nós estamos, ele também está caminhando, quer dizer, subindo a escala do progresso. Então, a gente tem aqui, uma grande frase, resumindo isso que você falou, que não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. Então, quer dizer, eu tenho que dar o exemplo do bem para que eu possa ser superior ao próximo. E a gente realmente precisa ser melhor a cada dia, não ser o melhor, mas ser melhor, né? Porque sempre quando a gente propõe ser o melhor, vira competição, né? A gente está querendo ser melhor do que o outro, né? Mas quando a gente está querendo ser melhor, a gente está querendo ser melhor do que nós mesmos, né? Independente do que o outro faça ou deixa de fazer, né? A gente melhorar a si próprio. Esses dias até escrevi um poema, então uma das frases dele me lembrou isso que você está falando, que eu me procuro ser melhor dentro de mim, não ser melhor que o outro, mas melhor dentro de mim. Isso mesmo, como se diz, para não virar competição, né? Não virar competição. Luiz, e agora nessa observância, nessa observação das faltas alheias, né? A gente sempre está observando, por mais que a gente não queira observar, a gente acaba percebendo. Né? A gente acaba percebendo as faltas alheias. Mas aí tem a diferença de julgar ou não julgar. Como a gente vai perceber e como a gente vai aceitar essas faltas, né? Como você tem dito aí sempre. Agora, em que situação, Luísio, observar as faltas dos outros pode nos beneficiar? Em que situação isso pode nos ajudar? Bom, Naí, quando o erro do outro nos ajuda a não cometer os mesmos erros. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecer essas imperfeições. Está prejudicando somente a ela, mas se podem causar prejuízos a outros, então é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque ela vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas, quer dizer, tornar enganado ou vítimas da hipocrisia e da mentira. Então, em semelhante caso, é muito preciso que a gente pese a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, vamos ver se eu consegui captar direitinho. O fato de observar as faltas dos outros poderia nos ajudar nesse sentido de que, a partir do momento que essa falta, que o erro dele vai prejudicar outras pessoas, isso, né? Sim. A partir desse momento vai prejudicar outras pessoas, então fazer situações para que essas faltas não venham a causar danos a outras pessoas. Se eu estou prejudicando só a mim mesmo, então por que tenho que colocar isso a público? A gente tem que ver o benefício em prol da maioria. Se o erro do outro nos ajuda a nos melhorarmos, não é que a gente vai cometer os mesmos erros dele. A gente aprende com os nossos erros, mas pode aprender também com os erros dos outros. A gente não precisa cair. Porque como eu vou tentar ajudar uma pessoa se eu estou cometendo os mesmos erros dela? Não vou ter condição. Que moral que eu vou ter para chegar para você, ou não faça isso. Se eu lá fora estou fazendo a mesma coisa. A gente vê muito isso dentro das famílias, né, Luiz? Pais que, por exemplo, bebem, fumam, têm algum tipo de vício, pedem, né, e até chegam a obrigar o filho. Até castiga o filho, né? Se o filho está fazendo a mesma coisa, mas ele não tem moral para mandar o filho, não vá beber, não faça isso, não faça aquilo. Então, para você dar conselhos a uma pessoa, você tem que ter moral para fazer isso. Muito interessante, a gente deveria sempre pensar nessas situações, né?
Então, nesse fator aí, seria essa observação das fotos seria necessário, né, para a gente aprender e não cair no mesmo erro. Né? Justamente. E quando é, Aloysio, que a crítica é desnecessária? Tudo depende da intenção, né? Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente não ver por toda parte senão o bem. Quer dizer, essa ilusão prejudicaria o progresso. A gente sabe que está acontecendo mal ali, a gente faz vistas grossas, está tudo bem. Quer dizer, sabe que está acontecendo alguma coisa de errada, mas está fingindo que não está acontecendo. Quer dizer, isso vai prejudicar o quê? O progresso. O erro, né, está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso comprazer-se com o sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Quer dizer, a gente gosta muito de ver o outro errando, né? Apontar, pegar o outro no erro, cometendo o erro. Por quê? Pela nossa maldade, pela nossa alegria em ficar dissimulando o erro do outro. Então ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que censura nos outros. Aqui entra a questão do moralista. Como o moralista pintaria os defeitos da humanidade se ele não estudasse os modelos? Quer dizer, eu tenho que ver como eu vou criticar o próximo, vendo isso como um defeito meu também, partindo do princípio de que é preciso observar dentro de mim os meus erros, para que eu não caia nos mesmos erros do próximo, nos mesmos erros que o outro está cometendo. Muito bem, Luiz. Então, a gente vê que tem a necessidade de conhecer o bem e o mal para a gente escolher qual é o melhor. A gente sabe que essa pessoa que ela está fazendo mal, ela não é má, ela está no mal, é bem diferente, porque o mal não existe, né? Ela só é ignorante e não sabe como agir, ainda não tem conhecimento do bem. Justamente, ela está ignorante em relação ao bem. Então nós temos também que reconhecer e valorizar as qualidades dos outros. Mas por quê? É tão difícil ainda, Luiz, para nós reconhecer e valorizar as qualidades das outras pessoas. Porque, muitas vezes, em várias situações, temos inveja pelas qualidades e os valores dos outros. Por quê? Porque a humildade, ela é uma virtude esquecida em nós. Ela é esquecida em nosso meio. Porque o orgulho é o terrível adversário que afasta de nós a humildade. Reconhecer e valorizar as qualidades do outro indica o progresso na senda do bem. Há sinal de virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Inveja e orgulho não são qualidades morais. Se o nosso semelhante alcançou uma condição melhor, se suas qualidades são melhores do que a nossa, devemos nos espelhar nele, sabendo que também temos condições de chegar aonde ele chegou. Depende simplesmente de nós, quer dizer, colocando em prática o querer e a força de vontade. As oportunidades nos são dadas e está em nossas mãos saber aproveitá-las. Quer dizer, se o outro alcançou uma condição melhor, eu não vou ficar com inveja dele. Eu vou buscar essa força e esse querer para quê? Para que eu seja também bom, para que eu seja também com qualidades melhores do que eu tinha. Luiz, muito obrigado então pela sua participação. A gente já está terminando e eu gostaria de pedir que você deixe a sua mensagem final. Olha, buscar sempre Jesus a luz para o nosso caminho, porque Jesus é a paz tão necessária para a nossa vida. Com Jesus, com certeza, nós podemos mais e seremos mais. Por quê? Porque Jesus é o maior exemplo de viver em harmonia e equilíbrio com as leis da natureza. O Evangelho de Jesus é a boa nova, é o pão, ele é o alimento da alma. Jesus, ele surgiu no planeta Terra como o maior exemplo de harmonia e equilíbrio com as leis da natureza. Então, é agir de acordo com as ações de Jesus e buscar sempre a luz, né, Luiz? Com certeza, né? Mais uma vez, Luiz, muito obrigado pela sua participação e gostaríamos de contar com você novamente aqui o mais breve possível. Muito obrigado, Naim, e um abraço a todos os ouvintes do Projeto Futuro e os ouvintes da Rádio Minas. Bom, nós vamos agora aos nossos comerciais, são 2 horas e 2 minutos e voltaremos daqui a pouco conversando com a Lena. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002.
medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus, nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dig Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Helena, Vamos iniciar. Lena, no Sermão do Monte, Jesus vem nos falar das bem-aventuranças. E dentre as bem-aventuranças, ele nos diz que são bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Por que os misericordiosos, como ele diz, obterão misericórdia? Nani, essa bem-aventurança, ela vem nos falar de uma lei de causa e efeito. Porque nós sabemos que somos regidos por esta lei. É a lei divina, que recebemos da vida o que oferecemos. Então nós vamos sempre obter o que nos oferecemos. Se nós oferecemos paz, nós obteremos a paz. Se nós oferecemos alegrias, nós obteremos alegrias. Então, é uma lei de causa e efeito. Então, se a gente realmente for misericordioso com o próximo, com as outras pessoas que nos rodeiam, nós obteremos a misericórdia. Porque bens e males praticados reverterão fatalmente em quê? Em luz, em sombra, em nosso caminho. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas minha vida parece mais um espinhal, como sofro. Mas essa pessoa tem que olhar para si, olhar para dentro de si e ver assim, o que eu estou oferecendo para a vida? O que eu estou oferecendo ao outro? Porque, como diz Jesus, a cada um segundo as suas obras. É uma coisa extremamente natural. Portanto, que se esperamos misericórdia, nós devemos ser misericordiosos. E esse é o grande problema, porque raros de nós, homens, nos compadecemos verdadeiramente das misérias humanas. Quer dizer, raros de nós realmente vê o sofrimento do outro e estende a mão. Sempre o nosso sofrimento é maior, as nossas dificuldades são maiores, as nossas dores. É interessante, Lena, que às vezes a gente até percebe o sofrimento do outro quando a gente vê, às vezes, como passa na televisão, uma reportagem sobre miséria, sobre fome. Imagine só, vamos comparar a terra com uma casa. Se nós temos uma grande família, pai, mãe e muitos filhos morando numa mesma casa, e lá dentro eles vivem a teoria de cada um por si e o outro problema dele, não estou nem aí, isso ele que resolve, ele que se vire, consequentemente, em pouco tempo, esse lar vai se tornar uma grande confusão, uma grande balbúrdia. Uns vão ter muito e outros não vão ter nada. Então, se a gente pegar esse exemplo e nos colocarmos no mundo, o que é o mundo? Não é uma grande família? Quer dizer, não somos todos filhos de um único pai? Seria como se fosse uma grande casa. E nós vivemos como? Não, o problema é do outro, eu tenho que ver comigo. E assim a gente vê nos prédios que moramos, nós vamos ver nas cidades, no estado, no país, no mundo. Então, nós somos responsáveis por quê? Porque nós não mudamos. A ação individual de cada um é que vai ser a soma das tendências do cidadão. Então, nós temos responsabilidade para o momento que nós não mudamos a nossa posição diante do outro, diante da vida. Essa é a nossa grande responsabilidade. A história do beija-flor, Beija-flor. Ele fazia a sua parte. Uma gotinha de água que ele jogava no incêndio, mas ele estava fazendo a sua parte. Poderia não apagar o incêndio, com certeza não apagaria, mas ele nem por isso ele deixaria de fazer a parte dele. Exatamente, e isso é que é importante, porque nós passamos uma vida inteira acumulando coisas, acumulamos bens, e se a gente parar e pensar, só existe hoje o órfão no mundo, aquela criança que perdeu o pai, perdeu a mãe, está sozinha, que é o órfão. Por quê? Porque nenhum outro se predispôs a ser o pai dela. Então a gente fala, coitado dos órfãos. Mas por que existe o órfão? Porque
porque nenhum de nós se compadeceu realmente e falou, eu vou ser o pai deste órfão, e o outro pai do outro, entendeu? Então, só existe por causa disso. Então, nós reclamamos por responsabilidade nossa, responsabilidade individual. E se nós queremos realmente mudar o mundo e obtermos misericórdia um do outro, nós necessitamos ser misericordiosos. E esse é o nosso dever também, né? Mudar o mundo. Exatamente. É nossa obrigação, não é dele, é obrigação. Nós vamos passar mais milênios e milênios na mesma situação, apenas sonhando e desejando um mundo melhor? Se a gente pode fazer um mundo melhor, então nós temos que agir. O que falta o quê? Ação da nossa parte. Muito bem. Helena, existe uma lei de causa e efeito, né, no universo, é uma lei natural, uma lei de Deus. E como é que se aplica essa lei de causa e efeito no caso do perdão? No Evangelho, nós vamos encontrar em Mateus o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Isso quer dizer o quê? Que somente perdoando aos homens é que iremos obter o perdão. E Manuel, em um dos seus livros, O Consolador, né, ele diz o seguinte, que nas mais expressivas lições de Jesus, né, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Quer dizer, você errou, você não pensou, você está condenado o resto da vida. O que Jesus realmente quis mostrar nos ensinamentos evangélicos se refere ou ao perdão ou à ausência dele, certo? Quer dizer, ou você perdoa ou a ausência do perdão. E daí ele coloca, o que a gente faz com o mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes? Quer dizer, uma pessoa que deve e você já passou por cima de uma dívida, ela deve de novo, você passa por cima e chega um ponto que não há mais solução para as dívidas que vão só se multiplicando. O que acontece? Esse homem é obrigado a pagar. Quer dizer, vai parar de haver a concessão, quer dizer, né? A gente prorrogar essa dívida e falar, não, agora você vai ter que pagar. E é o que se verifica conosco, homens, cujos débitos no tribunal das nossas consciências, né? Tribunal de Deus, que às vezes a gente fica, tem alguém lá julgando. Não é Deus que julga, somos nós mesmos, né, que temos a consciência do bem e do mal. Exatamente. E ela pesa na nossa consciência, então nós nos julgamos, né? Então, exatamente, no tribunal das nossas consciências, são resgatados nas reencarnações, quer dizer, daí nós vamos muitas vezes solicitar Ravim para quê? Para resgatar, para tirar de nós esse peso que vai nos sufocando, nos ferindo quando nós estamos na erreticidade, quando nós estamos no plano espiritual. Então, essa solicitação eu preciso ir. Ou então, quando a gente está muito endurecido, amigos espirituais nos conduzem para que a reencarnação, para que a gente sinta o alívio, para que vá nos aliviando. Então, é esse círculo, né? Esse círculo vicioso é que vai fazer com que a gente se afaste mais cedo ou mais tarde desses nossos débitos. E para isso vai depender o quê? Do esforço e do trabalho e boa vontade no pagamento dessa dívida. Quer dizer, qual o esforço que eu estou empreendendo para me mudar, para ser uma pessoa melhor, para realmente perdoar? Aí que vai entrar, porque nós não podemos deixar de reconhecer que só compreenderemos as dificuldades dos outros, quer dizer, as dificuldades que ele tem ainda em resolver determinadas coisas e acaba nos agredindo, nos ofendendo, nos magoando, quando nós já estivermos passado por esse caminho, quer dizer, quando nós já tivermos superado as nossas dificuldades. É porque a gente só consegue isso quando a gente já conhece o caminho. E a gente sabe, não, realmente é difícil. Passar por aquele lugar ali é difícil, tem aquele barranco, tem aquele buraco fundo, vai exigir muito esforço, ali é muito quente, né? Porque às vezes passa por regiões que o sol é escaldante. Então, a pessoa realmente só vai reconhecer as dificuldades do outro quando ela já passou pelo caminho. Então, nós necessitamos realmente superar as nossas dificuldades para compreender que o outro, muitas vezes, não fez aquilo com a maldade que nós achamos que ele fez.
A maldade está em nós. E a gente reconhece, né, essa necessidade do perdão, né, Lena? Urgente até. Urgente. Mas às vezes é muito difícil, né? À medida que a gente vai trabalhando esse lado do perdão, vai se tornando mais fácil, claro. Mas ainda não é uma coisa que a gente consegue tirar, como se diz, tirar de letra. Exato. Né? Mas e que atitudes, então, Lena, a gente deve tomar quando a gente acaba sendo ofendido por uma outra pessoa? Essa questão, Naim, ela foi respondida por Jesus e passa totalmente despercebida por nós. Quando Jesus falou, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Então Jesus já falou, é a reconciliação. Quando alguém nos ofende, nós devemos deixar de lado o nosso orgulho, nosso amor próprio, e ir de encontro ao outro e esclarecer com ele. O que está acontecendo? O que eu te fiz que levou você até essa atitude comigo? O que nós dois podemos fazer para evitar esse atrito? O que nós podemos fazer para continuar caminhando juntos, sem essas dificuldades? Então, é ir de encontro do outro. O que Jesus falou isso justamente no momento onde ele falava da prece. Lena, mas aí cai um outro ponto, quando, no caso você falando do que nós devemos fazer, mas e quando o outro não aceita? Aí tem um detalhe. Quando o outro não aceita, nós nos esforçamos demais para que o outro realmente reconcilie conosco, que o outro realmente está muito endurecido, não quer abrir mão. E o que nós devemos fazer? Tentamos tudo. Então é pedir, orar a Deus e peça pelo outro. Em suas orações, peça pelo outro para que Deus o ajude, o ampare. E tudo que tiver ao nosso alcance, façamos para o outro de coração aberto. Vamos supor, um filho e um pai entraram em desentendimento, o filho procura realmente se reconciliar com o pai e não consegue. O pai está ali firme na posição dele, não abre mão e acha que o filho realmente está errado e não vai perdoar. Não quer ceder ao perdão, mesmo que o filho reconheça que ele foi o responsável. O que esse filho vai fazer? Esse filho, todas as vezes que o pai estiver necessitado, ele vai estar ali ao lado dele amparando, auxiliando. Mas meu pai não aceita. Tem outros caminhos para chegar aí. Faça assim que ele o saiba. Não precisa ser diretamente, né? Exatamente, não precisa ser uma coisa direta, até para humilhá-lo. Tá vendo? Ele me perdoou, mas eu estou aqui. Não, aí não é perdão. Aí já não é perdão. Então, nós devemos agir sempre procurando fazer o melhor de nós em benefício dessa pessoa realmente endurecida. Mesmo porque Kardec, no Evangelho, diz que na prática do perdão, e na do bem geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Porque sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. E esses espíritos vingativos vão nos perseguir frequentemente com o seu ódio, com as suas mágoas, com o seu rancor. Então, nós devemos reconciliar até para não deixar para outro tempo algo que está nas nossas mãos resolver hoje. Muito bem, Lena, agora são 10 horas e 22 minutos e eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que quiserem participar conosco, dando sua sugestão e também participando do sorteio do livro espírita, da revista espírita e de uma fita gravada com mensagens espíritas, pode ligar para nós e deixar o seu nome através dos telefones 222-0001 e 222-0002. Voltando, Lena, ao perdão, né, acontece também que algumas vezes ao fato, quando uma pessoa perdoa a outra, por ela ter agido de má fé, né, ter prejudicado ela de alguma forma, ofendido de alguma forma, ela vai e consegue perdoar essa pessoa. Mas a pessoa vai e volta a agir da mesma forma. Ela perdoa novamente. Passa um pouco, ela age novamente da mesma forma. E de acordo com os ensinamentos de Jesus, até quantas vezes nós deveríamos perdoar o próximo que nos ofende? Jesus falou que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Isso por dia. Inclusive tem a história de Chico Xavier que fala justamente isso, né? Porque
ela é rapidinha. Chico passava por uma determinada estrada e tinha uma pessoa que sempre ofendia. E Emmanuel tinha falado com ele, olha, perdoar 70 vezes 7, né? 70 vezes 7 deu 490. Daí o que Chico foi fazendo? Ele passava lá, ofendia, perdoava, desculpava, marcava. Quando atingiu 490, ele chegou para Emmanuel e falou, amanhã, se ele me perturbar, amanhã eu vou jogar a pedrada nele também, porque afinal de contas eu já cumpri, 490 vezes eu perdoei. Daí Emmanuel me lembra, Chico, 490 por dia, a mesma ofensa, não é a mesma pessoa, o mesmo tipo de ofensa. Isso nos dá a entender que é perdoar sempre. Não é eu já perdoei 2, 3. Não, é perdoar sempre, é sempre, sempre. A pessoa pode ter feito 1000 vezes a mesma ofensa, ela deve ser perdoada. É aí que está a nossa grande dificuldade, perdoar essas 490 vezes, 70 vezes 7. E qual que é, Helena, o verdadeiro perdão? O verdadeiro perdão, como nós já falamos, não é aquele dos lábios. Não é aquele, você está perdoado, eu te perdoo. Não. E ao mesmo tempo a pessoa falar e está desejando mal mentalmente para outra. Eu perdoo, mas ele bem podia entrar pelo cano. Ele bem podia tropeçar, né? Não, foi bem merecido acontecer isso com ele, porque eu perdoei ele, mas agora ele está pagando. Quer dizer, não houve perdão. Porque o verdadeiro perdão é o que vem do coração, sem pensamento oculto. Às vezes a pessoa perdoa, fala, eu perdoo, mas não quero ver ele nunca mais na minha frente. Não é perdão, é apenas assim, eu vou relevar a ofensa, que não significa perdoar, quer dizer, passar por cima, relevar a ofensa, mas nunca mais quero ver. Quer dizer, eu vou relevar, mas não vou te perdoar, porque eu não vou te aceitar como você é, eu não vou te amar. Perdoar é amar. É você amar a pessoa da forma como ela é, com seus defeitos, com suas qualidades, com suas inferioridades, com suas superioridades. E não do jeito como nós gostaríamos que ela fosse. Aí está a grande diferença. É aceitar como ela é. Então, nesse caso, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte quando o ofendido estende a mão ao ofensor com arrogância ou ostentação também. Não, eu vou perdoar que eu sou superior, vou mostrar para os outros, está vendo? Não é perdão, não existe perdão nesse caso. Então, para que se obter realmente o verdadeiro perdão, tem que ser algo de coração, real. Realmente a pessoa continuar agindo com a outra da mesma forma. Daí a gente vê a distância, né, que ainda se encontra do verdadeiro perdão. E para que haja o verdadeiro perdão, Nina, basta dizer que perdoamos? É o que nós estamos falando, não basta, nós temos que agir. Como nós falamos anteriormente, Jesus falou, segundo a vossa obra. Então, tudo que desejamos, nós desejamos perdoar para conseguirmos obter, né, esta ação em nós, se faz necessário a ação. É a mesma coisa, se nós desejamos seguir Jesus, não basta sabermos que o Evangelho é bonito, conhecermos o Evangelho de trás para frente, todas as passagens, achar a mensagem maravilhosa e sair divulgando para todo mundo. Isso não basta. Se desejamos seguir Jesus, nós temos que vivenciar os seus ensinamentos, agindo de acordo com a sua exemplificação. A mesma coisa com relação ao perdão. Não basta dizer simplesmente que perdoamos. O desejo, nós temos que exemplificar esse desejo de perdoar, não guardando rancor, não sendo indiferente a essa pessoa, agindo com ela da mesma forma como gostaríamos que ela agisse conosco caso nós estivéssemos no lugar dela. Aí é que está. Muitas vezes a gente fala que perdoa o outro, mas nós agimos com ela de uma forma que não gostaríamos que os outros agissem com a gente, sempre lembrando o fato, na maneira de olhar, de falar. Helena, reportando-se ao seu tema, né, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, em que consiste a misericórdia? A misericórdia, né, é o cumprimento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico, calmo e pacificador. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, atitudes próprias de espíritos já elevados, que para acima dos golpes que eles possam desferir, e é de toda calma, de toda mansidão e de todo amor. Então, ser misericordioso, ter misericórdia, consiste nisso, ter tranquilidade, paz e amor. Helena, chegou uma pergunta agora de um ouvinte e ela gostaria de saber
o que vem a ser, qual o significado do olho por olho, dente por dente? Aí já é uma lei, nós temos que ver que várias coisas que Moisés colocou para nós, ela foi feita para disciplinar um povo, na época, muito endurecido, muito pouco evoluído. Então ele teve que fazer determinadas leis, chamadas leis de talião, para disciplinar o povo apenas. Era um povo muito bruto. Então ele fez olho por olho, dente por dente. É uma lei que foi modificada. Porque a lei divina, ela não sofre modificações. Nós podemos olhar os 10 mandamentos, eles estão intactos até hoje, e todo ele se adapta a nós hoje. Já o olho por olho, dente por dente, só vai mostrar a nossa inferioridade, porque não é amor quando desejamos ao outro a maldade que ele nos fez. E agora, Lena, com relação ao perdão, muitas pessoas às vezes têm vergonha de perdoar. Falam, mas eu vou perdoar fulano, e o que ele vai dizer? O que os outros vão dizer de mim? E realmente é vergonhoso buscarmos a conciliação e a paz, perdoando a quem nos ofende? Não, muito pelo contrário. Não é vergonhoso. É até valoroso e demonstra a nossa superioridade. Então, quando compreendemos verdadeiramente que só o amor nos leva a atingir a sonhada felicidade, deixaremos para trás esse orgulho, porque o que não faz com que a gente sinta vergonha é o nosso orgulho. Nós deixaremos para trás esse orgulho que tanto nos infelicita e iremos em busca realmente de seguir o grande mandamento que Jesus falou que poderia reunir todos os mandamentos em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Muito bem, Lena, muito obrigado. Já são 10h30 e eu gostaria que você deixasse rapidinho a sua mensagem final para a gente finalizar. Nain, eu gostaria de deixar aos nossos ouvintes que a gente realmente se esforce para superar essa grande dificuldade que o orgulho nos impõe. Que a gente realmente se dê a isso, porque não há alegria melhor que a gente possa sentir do que colocar o sorriso no rosto de alguém, de ver no semblante de alguém a paz. E isso acontece quando a gente aprende a perdoar. Então, que a gente realmente se esforce para que possamos ter um mundo melhor. Um bom sábado a todos, um excelente final de semana. Aproveitem o 7 de setembro, o encontro da família, e muita paz para todos. Muito obrigado, Lena. Eu que agradeço. E antes de finalizar, eu vou somente falar aqui o nome das pessoas que ganharam nos sorteios. A ganhadora da fita espírita é a Vera Lúcia Rodrigues Oliveira, do bairro Santa Clara. A ganhadora da revista é Ana Maria Silva Sena, do bairro Interlagos. E a ganhadora do livro espírita é a Raquel Cristine Costa Melo, também do bairro Interlagos. E relembrando aqui que esses ganhadores podem buscar seus prêmios na Banca Espírita, no quarteirão fechado da Rua São Paulo, quase em frente ao Banco do Brasil, na segunda-feira, a partir das 2h da tarde. Mais muito obrigado aos ouvintes, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado.